Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Administração Científica. Ao final de seus estudos, esperamos que você identifique as principais contribuições de Taylor e Ford para a administração científica. Identifique as principais contribuições da administração científica para a evolução do pensamento administrativo, bem como as principais críticas a esse modelo. Vamos lá? Taylor é considerado o precursor da administração científica. Ele passou anos tentando aumentar a produção da fábrica em que era engenheiro-chefe. Em meio a conflitos com os próprios trabalhadores, percebeu a necessidade da realização de estudos metódicos que fossem capazes de revelar formas para tornar as tarefas mais eficientes. Assim, Taylor criou 4 princípios que buscavam a eficiência das ações dentro das fábricas. Esses princípios envolviam diretamente o operário, já que estavam relacionados com a seleção e treinamento de acordo com as aptidões de cada trabalhador. Taylor também se preocupou com a substituição da improvisação, dando lugar ao planejamento dos métodos de trabalho. Para ele, eram necessários o controle e a distribuição de atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho fosse disciplinada. Dessa maneira, surgiram os princípios da administração científica: o planejamento, o preparo, o controle e a execução. Imagine como seria difícil se para a produção de um carro, cada pessoa desenvolvesse sua forma de realizar o trabalho. Seria impossível pensar em um sistema de produção, uma vez que cada trabalhador poderia fazer seu trabalho do jeito que quisesse e no tempo que achasse necessário. E foi isso que Taylor tentou combater por meio de seus estudos. Para ele, cada atividade deveria estar relacionada a um processo para que os resultados fossem alcançados, sendo os trabalhadores especialistas na execução dessas tarefas. Naquela época, um jovem empresário chamado Henry Ford popularizou o automóvel com seu famoso modelo T de cor preta. Ford utilizou em sua fábrica os princípios apresentados por Taylor, buscando assim o aumento da produtividade. Ele também defendia que a produtividade poderia ser incrementada por meio da especialização do operário. Mas Taylor e Ford não foram os únicos pensadores da administração científica. Tivemos muitos outros nomes cujos trabalhos contribuíram para o desenvolvimento da administração das organizações. Entre eles, podemos citar o casal Gilbert, Henry Gantt e Hugo Munsterberg. Entre as contribuições à administração científica, as principais se dão por meio da organização racional do trabalho realizada por Taylor. Nela, Taylor abordou os seguintes aspectos: análise do trabalho e estudo do tempo e dos movimentos, estudo da fadiga humana, divisão do trabalho, especialização do operário, desenho de carros e tarefas, incentivos salariais, condições de trabalho, padronização e supervisão funcional. Para exemplificar a importância desses aspectos, voltaremos à fábrica de Ford que os colocou em prática. A administração da Ford Motor Company desenvolveu seu sistema organizacional baseado em 3 pontos importantes. O processo produtivo deve ser planejado, ordenado e contínuo. O trabalhador deve receber o trabalho a ser feito. E os fluxos de operações devem ser avaliados de forma contínua para se evitar desperdícios e incrementar níveis de eficiência. Mas nem todos concordavam com os princípios da administração científica. Algumas opiniões foram publicadas, criticando o enfoque mecanicista do homem, considerando-o como peça de uma máquina. A abordagem fechada, sem referência ao ambiente externo da organização. A superespecialização do operário, com o desenvolvimento de tarefas repetitivas, monótonas e desarticuladas do processo como um todo.
Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro. Lembre-se de que os gestores devem analisar o sistema organizacional no que se refere a recursos humanos, financeiros, tecnológicos e materiais, pois eles são responsáveis pelo funcionamento da estrutura, no sentido de estabelecer e fazer cumprir as metas estabelecidas como missão do negócio. Obrigada pela sua companhia e até breve!